Bom dia, amigo. Como é bom estarmos juntos mais uma vez nesta terça-feira. Quero desejar de coração muitas felicidades para a sua vida e quero transmitir aqui um grande abraço para os que hoje completam mais um ano de existência. Que Deus possa abençoá-lo no dia de hoje de forma muito especial. Receba, portanto, nosso abraço carinhoso. E quero convidá-los a todos a refletirmos juntos na palavra de Deus. Voltando ao livro dos Provérbios, estamos no capítulo 21, onde eu gostaria de ler o último versículo, o versículo 31 desse capítulo, que diz o seguinte: O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. É interessante perceber o contraste colocado nesse texto entre a preparação feita, promovida por nós e o agir definitivo e decisivo de Deus. Não é este o único texto da palavra de Deus em que se fala sobre isso. Mas aqui, mais uma vez, o que é lembrado é que nós temos uma capacidade limitada. O texto não está dizendo que a preparação seja inútil. Não é esta a ideia, não entenda equivocadamente. O texto está dizendo que a preparação é algo limitado. A preparação não pode garantir e não pode assegurar a vitória. Por outro lado, o texto diz que o agir de Deus, este sim, pode definir os efeitos, os resultados na batalha. É curioso como isso se aplica a todas as áreas de nossa vida. Só para ilustrar, considere um pouco a sua vida profissional. Nós nos preparamos para o exercício de uma profissão e é muito importante que o façamos. Que os jovens estejam atentos à sua formação profissional, principalmente em tempos de tamanha concorrência e disputa por espaço, como aqueles que nós vivemos, a partir do processo de desenvolvimento de estudos, o processo de formação escolar, em seguida formação universitária, e hoje já há um consenso em que muitas vezes, mas muitas vezes, a formação em nível de graduação é insuficiente para uma competição no mercado de trabalho, e tantos cursos e oportunidades de pós-graduação surgem, seja lato sensu, estrito sensu, como um mestrado, um doutorado, as alternativas surgem aí em quantidade, as possibilidades despontam. E felizmente as pessoas estão atentas para esse fato. A preparação é importante, você jovem deve estar atento para esse fato, não descuide de sua preparação. Mas o texto quer nos lembrar que a preparação não significa garantia de sucesso na vida. E aqui eu não me refiro apenas ao sucesso profissional, me refiro ao sucesso na vida. Porque algumas vezes o sucesso profissional também não corresponderá à realização. Há pessoas que até conseguem ser bem-sucedidas profissionalmente, mas não são felizes, não são realizadas. Aqui convém lembrar que a relação com Deus, a sua comunhão com Deus, esta sim é condição imprescindível para uma vida feliz, para uma vida satisfeita e de realização. É interessante perceber que a preparação tem o seu papel, mas o relacionamento com Deus é indispensável, é isso que o texto quer lembrar, é fundamental. Poderíamos pensar em outras áreas da vida, a área do conhecimento de um modo geral, não apenas da formação profissional, mas do conhecimento em outros aspectos. Aqui, mais uma vez, a preparação é importante. Gosto sempre de brincar dizendo que Deus promete na sua palavra sabedoria, mas em nenhum momento prometeu conhecimento. O conhecimento requererá esforço de nossa parte, empenho, dedicação, estudo. E todos nós somos conclamados a uma vida de pesquisa, de descobertas, de busca de conhecimento. E isso é verdade em relação à própria palavra de Deus, é verdade em relação a outras áreas da ciência e do conhecimento. Mas o que a palavra de Deus quer nos dizer é que esta preparação não é suficiente para que a nossa vida seja plenamente feliz. E eu queria avançar para dizer que há mais uma razão para isso. É porque a nossa vida não se limita à realização terrena. A palavra de Deus nos diz no livro de Eclesiastes que Deus colocou, Deus plantou a eternidade no coração do homem. É preciso considerar que a nossa vida se projeta para a eternidade, para o além-túmulo. E aí sim nós entendemos que toda a nossa preparação é absolutamente insuficiente. Porque no que se refere à vida eterna, esta não é conquistada por nós, mas esta é presente de Deus. E depende, portanto, dessa relação com Deus.
O apóstolo Paulo afirma na carta aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o presente de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Somente em Cristo Jesus nós podemos ter acesso à vida eterna. Esta é uma vitória, portanto, que só pode ser concedida por Deus, e Ele o faz através de Jesus Cristo, seu Filho. E aí, todos os outros aspectos da vida no qual podemos nos empenhar e nos preparar e realizar algo, passam a ocupar um espaço secundário, porque na expectativa da vida eterna, tudo mais é efêmero, tudo mais é limitado, tudo mais é passageiro. Nosso maior investimento, deve ser voltado para a vida eterna, porque é na eternidade que viveremos a plena comunhão com Deus. É na eternidade, não na temporalidade do presente, que nós podemos viver a plenitude da relação e do projeto de Deus para nós. Mas isso é possível por meio de Cristo Jesus, é dádiva de Deus, é presente de Deus para nós. Em todas as áreas da vida, portanto, vale o conselho da palavra de Deus. A sua participação e a sua preparação se soma ao relacionamento com Deus, que é capaz de lhe conferir vitória e realização. No que se refere à vida eterna, somente Deus pode lhe conceder a vitória, e Ele o faz por meio de Cristo Jesus. Se você buscar ao Senhor e buscar em Cristo Jesus a vida eterna, entregando-lhe a sua vida, o seu coração, Ele certamente, de acordo com a palavra de Deus, perdoará os seus pecados e lhe oferecerá a oportunidade da herança eterna no céu com Deus. Essa dádiva, esse presente que Deus lhe concede por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Eu quero orar por você agora, no desejo de que em todas as áreas de sua vida, Deus lhe confira vitórias, mas acima de tudo, que na sua vida espiritual você encontre em Cristo Jesus a certeza da vida eterna. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra e por aquilo que ela nos ensina. Ajuda-nos a ter esta sabedoria, o empenho e o preparo para que possamos viver melhor e estejamos melhor capacitados para a vida, mas a busca do relacionamento contigo como prioridade para o nosso viver e como segredo da nossa felicidade e realização. Mas acima de tudo, Pai, que todos quantos nos assistem neste instante entendam que é em Cristo Jesus e somente por Cristo Jesus que podem ter acesso à vida eterna. Que Jesus Cristo possa morar em seus corações e que esse relacionamento com o Teu Filho lhes assegure, ó Pai, o perdão dos seus pecados, a libertação de toda a condenação e a certeza da vida eterna contigo. É a nossa súplica nesse instante, no nome de Jesus. Amém.